Como o aumento do dólar impacta o dia a dia dos brasileiros? Vocês, nos últimos dias, estão vendo aí o dólar batendo R$ 6. Mas o que causa o aumento do dólar e por que isso impacta tanto a vida do brasileiro assim, a ponto da galera estar toda desesperada? Primeiro você tem que entender que dinheiro é como se fosse um produto. Ele trabalha sobre oferta e demanda. Ou seja, o dinheiro ele vai valorizar e desvalorizar conforme a quantidade de dinheiro no mercado. Ou seja, para dar um exemplo simples para vocês, eu vou voltar naquele meu exemplo anterior. Imaginem uma cidade, uma pequena cidade, que tem um mercadinho. Essa cidade tem 1.000 habitantes. E nesse mercadinho tem 1.000 pacotes de feijão. Se existem 1.000 habitantes na cidade e 1.000 pacotes de feijão, o feijão está num preço justo. Então, o preço do feijão vai ser o preço justo. Agora, digamos que nessa mesma cidade de 1.000 habitantes existam somente 100 pacotes de feijão. Esses mesmos 100 pacotes de feijão vão estar valendo muito mais, porque existe uma escassez no feijão. Ou seja, mais pessoas procurando pelo pacote de feijão vai elevar o preço do feijão. Da mesma forma que numa cidade de 1.000 habitantes, se no mercadinho existir 10.000 pacotes de feijão, o preço vai diminuir, porque vai sobrar feijão para as pessoas. Dinheiro funciona da mesma forma. Então, quanto mais dinheiro no mercado, menos ele vale. Essa é a definição de inflação. Inflação é o aumento da base monetária. Por que que o dólar está valorizando tanto nos dias de hoje? Não é o dólar que está valorizando nos dias de hoje, é o real que está desvalorizando perante ao dólar. O real desvaloriza perante ao dólar justamente porque o Brasil possui uma alta insegurança jurídica e uma alta insegurança fiscal. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer nesse raio desse país. Automaticamente, se você é um investidor dentro do Brasil e você não sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro, você tem que tirar o seu dinheiro daqui. É lógico que você não quer permanecer com o dinheiro em risco. Você vai tirar o dinheiro. Para você, e entenda bem, quando você traz o dinheiro para você investir no Brasil, você não consegue investir no Brasil em dólar. Você consegue investir no Brasil em real. Então, para você investir no Brasil, você tem que comprar reais. Se você tem dólar, você compra reais com dólar e investe no Brasil. Ou seja, você retira reais do mercado e injeta dólar no mercado. Ou seja, aumenta a quantidade de dólar, diminui a quantidade de reais. Automaticamente o valor do preço do dólar diminui e o valor do real aumenta. Quando você tira dinheiro do país, você tem que recomprar a moeda estrangeira, a moeda que mais é negociada no mundo. Então você tem que recomprar o dólar para tirar o dólar do país. Você vai recomprar o dólar com o quê? Com o real. Automaticamente você injeta real na economia e você tira dólar da economia. Então está tudo interligado. Tudo que é escasso valoriza e tudo que é abundante desvaloriza. É por isso que o dólar está valorizando tanto perante ao real, porque o dólar está sendo retirado do país, justamente pelas inseguranças que o país oferece, pelas inseguranças que o Brasil oferece, o dólar é retirado do país para ser investido em outros locais do mundo. E automaticamente, pela escassez de dólar no mercado, o preço dele vai subir. Mas o que isso aí afeta no seu dia a dia? E aí você tem que entender que o Brasil não é uma ilha. Nós não estamos imunes à economia mundial. Nós fazemos parte da economia mundial. E fazendo parte da economia mundial, você tem que entender que algumas coisas o país, o Brasil, fornece e algumas coisas o país compra. Algumas coisas nós fornecemos para o exterior, e guarde bem isso aí que eu vou voltar. E outras coisas nós compramos do exterior. Automaticamente, se o dólar valoriza, se o dólar fica mais caro perante ao real, tudo que nós importamos, seja insumos de qualquer espécie, vai valer mais. E quem vai ficar com prejuízo não é o empresário que está importando, não é quem está produzindo. Esse prejuízo vai ser repassado como um valor mais alto para cobrir custos do empresário. Ou seja, se o empresário precisa de qualquer insumo para importar para o Brasil, para produzir o produto e vender para a população, automaticamente, se ele está importando mais caro, ele repassa esse preço pro consumidor final. O consumidor final é quem? É você, tiozão do terreno. É você que está pagando mais caro porque o dólar está subindo. É simples, a matemática ela é básica. E aí você para e pensa, ah, beleza, mas, Jota, o Brasil é autossuficiente em várias coisas. Sim, justamente, nós somos autossuficientes em várias coisas. Nós somos o celeiro do mundo. Nós produzimos muita matéria-prima, principalmente em alimento.
Mas se o valor do dólar sobe, meu querido, e aí eu vou retomar aquela questão sobre comprar e vender do exterior em dólar, se o valor em dólar sobe, o produtor interno ele não vai querer vender para o mercado interno, porque o mercado externo paga mais. Então, automaticamente fica mais caro importar e esse preço é repassado para você, como automaticamente os produtos e aquela relação da cidadezinha, do habitante, do saquinho de feijão, automaticamente os produtos que são produzidos aqui não serão vendidos aqui dentro do Brasil. Serão vendidos fora do país que paga mais, sobrando menos produtos dentro do Brasil e automaticamente menos produtos dentro do Brasil, o preço desse produto sobe de qualquer forma. Então, de qualquer forma, você, tiozão do terreno, se lascou. Você perdeu dinheiro porque o dólar está subindo. Entre outras, por exemplo, o petróleo. Nosso combustível, o combustível mundial, ele é cotado em dólar. Automaticamente, se o combustível é cotado em dólar, tudo que depende de transporte vai ser cobrado mais caro. Se o frete é mais caro, esse frete será repassado para quem está pagando o produto, para o consumidor final. Se uma coisa é entregue no mercado, digamos que vem um carregamento de arroz para o mercado, e esse carregamento de arroz que chega no mercado tem o seu custo principal, o seu custo repassado pela distribuidora, mais o frete, automaticamente o dólar subindo aumenta o combustível. Aumenta o combustível, aumenta o preço do frete. Aumenta o preço do frete, aumenta o preço da carga. Aumenta o preço da carga, aumenta o preço do produto final que você, tiozão do terreno, está comprando seu arroz lá no mercado e está pagando mais caro. E você não consegue entender o porquê que o preço do dólar subindo, você está pagando mais caro nas coisas. Afinal de contas, você não come dólar, não é mesmo? É que você não tem o conhecimento para você entender que o dólar está literalmente atrelado na economia brasileira. Não é porque o Brasil tem reais que nós não estamos totalmente envolvidos na economia mundial que gira em torno do dólar. E é por isso que o valor do dólar subindo te afeta de tantas formas que você não consegue nem imaginar aonde você está perdendo tanto dinheiro. Aí você para e pensa, o governo pode chegar e falar assim, não, então beleza, vamos conter o preço. Ninguém mais pode vender para o mercado exterior, só tem que vender para o mercado interno. O que vai acontecer? Essa é uma solução perfeita, é igual tabelar preço. Vai funcionar perfeitamente, confia. A partir do momento que a pessoa produz qualquer tipo de coisa para vender, ela visa lucro, ela visa renda. Se ela não pode vender para quem quer comprar, automaticamente tendo que vender dentro do país, a oferta do produto vai aumentar demasiadamente, porque não é só uma pessoa que fornece. Por exemplo, o próprio arroz. Não é uma pessoa só que oferece arroz dentro do país. São diversas empresas, diversas cooperativas, diversos latifundiários que oferecem arroz dentro do país. Automaticamente, se eles não podendo vender o produto deles para fora, podendo vender somente dentro do país, vai sobrar arroz, o que vai derrubar muito o preço do arroz dentro do mercado interno. Isso é bom para a população? É bom, mas não é bom para quem produz, porque quem produz vai receber muito menos pelo produto do que ele paga para produzir o produto, automaticamente não compensando para ele produzir o produto e vender. Então, é o que acontece quando a safra, por exemplo, de tomate é muito grande. As pessoas jogam o tomate fora, porque simplesmente se vender não cobre os custos. Eles têm que reduzir a oferta para poder o custo do que sobrar render algum dinheiro. Então, automaticamente a pessoa ela não vai mais produzir. Não vai mais produzir, automaticamente não vai ter mais o produto. Não tendo mais o produto, gera escassez. Gerando escassez, o preço sobe de qualquer forma. Só que agora com um diferencial. O preço sobe e não vai ter produto para todo mundo. Vai começar a faltar arroz dentro da sua casa, nas prateleiras do mercado. Vai faltar produto dentro das prateleiras do mercado. Não existe como o governo ele querer interferir dessa forma e achar que vai conter a inflação com base no preço do dólar. Aí beleza, Jota. O que eu faço então? Eu tô perdido? Eu vou morrer de fome dentro desse país? Não, eu tenho algumas dicas para te passar para você se proteger do aumento do dólar. A primeira delas é investir no próprio dólar. O dólar é uma moeda forte perante ao real, ele tende a se valorizar com o tempo. Eu lembro de histórias que me contam da época da transição do Plano Real. Eu devia ter uns 4 anos na época, 3 anos na época. Nessa época,
o governo pareou o câmbio com o real, o dólar e o real, gastando fortunas e fortunas da Reserva Nacional para poder parear o câmbio com o dólar, porque o Brasil não tem capacidade de ter um câmbio parecido com o dólar. E desde então o dólar só valorizou. O dólar saiu de 1, foi para 1,10, 1,20, 2, 2,20, 3,50, 4, 4,15, 4,80, 5 e agora 6,10. Ou seja, se você comprar dólar, invariavelmente, você investido em dólar a longo prazo, você vai preservar o seu poder de compra em relação ao dólar. Mas só investir em dólar não vai te salvar de tudo. Você tem que investir em empresas estrangeiras, investir no mercado estrangeiro. Inclusive investir em criptomoedas. Uma vez que, por exemplo, o Bitcoin, por ele ser finito, ele não desvaloriza, ele se permanece constante enquanto as moedas fiduciárias desvalorizam. Então, você a longo prazo, investindo em uma moeda forte, seja o dólar, seja em criptomoedas, você vai estar protegendo o seu poder de compra, protegendo o seu capital da corrosão da inflação. E por último, e não menos importante, na minha opinião, a melhor dica que eu tenho para passar para vocês é investir na Northfi. A Northfi hoje é uma empresa que gera um rendimento de 2,33% ao mês para as pessoas. É o dobro de qualquer outro investimento no mercado hoje e que te gera uma proteção de capital contra a inflação do país, contra a inflação do dólar, contra o aumento do preço do dólar e de todos os produtos na sua prateleira. Se você quer proteger o seu capital de alguma forma, invista no que está forte, no que está crescendo, no que está pujante, do que deixar o seu dinheiro somente em real, perdendo poder de compra e cada vez perdendo mais dinheiro. Invista em alguma coisa que te gere futuro ao invés de gerar prejuízo. Beleza, galera? É essa informação que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês têm alguma dúvida, coloca nos comentários aqui para nós. Clica no link abaixo, tem um link aqui embaixo, presta atenção, aqui embaixo, que é do nosso grupo gratuito. Esse grupo tem dicas, tutoriais, novidades e notícias sobre como você pode investir melhor o seu capital, inclusive em criptomoedas. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o joinha para falar que gostou, ativa o sininho para receber as notificações e manda esse vídeo pro tiozão do terreno que tá tentando comprar as coisas no mercado e não tá conseguindo. Beleza, galera? Forte abraço, valeu!